Mas eu estive sábado aqui e pude participar um pouquinho, né, da reunião, né, da célula com os jovens, né? Participei um pouquinho, fizemos alguma sugestões essas que eles receberam e encaixaram dentro do trabalho deles. E sábado sim, sábado não, nós vamos estar com eles, amém? Vamos estar com eles, trazendo aí estudos bíblicos que eles mesmos vão indicar, né, segundo a necessidade deles, segundo o desejo deles de saber acerca de qualquer assunto, amém? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz acerca de qualquer assunto, que eles vão estar escolhendo cada assunto, cada parte, amém? Glória a Jesus. E tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão, por exemplo, da igreja, né? Igreja. Por quê? Olha, aí eu fiz aquela pergunta para deixar a curiosidade mesmo. Por que vir a um culto? Por que vir à igreja? Por que fazer parte da igreja? Não é? Tu vai para a igreja hoje, vai fazer o quê? Para quê? A resposta. Você tem? Né? Você tem? Por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso estar na igreja? Mas a igreja sou eu. Eu sou a igreja. E a Bíblia fala sobre isso. Na verdade, o estudo acerca de tudo isso é um estudo que não demanda em uma mensagem apenas, uma pregação apenas. É preciso, de fato, um estudo. Amém? Mas esse assunto nos tocou para pincelarmos mais um pouquinho sobre ele. Há um tempo atrás, não muito tempo, nós trouxemos uma mensagem falando desse assunto, amém? Mas estamos vivendo em tempos, em dias que de fundamental importância a compreensão do povo de Deus acerca da igreja, da obra da igreja, da necessidade da igreja. Amém? Ao contrário, em primeiro lugar, ao contrário de religiões humanas, a igreja, ela não foi criada por homem algum. A igreja foi sim, um homem, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem criou a igreja. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A igreja não nasceu da imaginação de homens que com tanta sabedoria e inteligência criam e criaram diversas religiões. Mas a igreja foi criada por Jesus Cristo, Filho de Deus. E ao criar a igreja, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano. E saber por que eu devo estar na igreja, fazer parte da igreja. E a igreja implica em você conhecer o que é a igreja e qual o plano, qual o propósito de Deus através da igreja. Amém? Então nós pretendemos, no tempo que nos for possível, falar e estar falando a vocês um pouquinho sobre isso. Para começar, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Glória. Quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do 14, só para pegar pelo menos não ficar tão solto.
não ficar tão solto. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos pegar do 13, que aí você vai entender um pouco do contexto. Embora eu vou me deter, de fato, no verso 15. 1 Timóteo 3, 15, verso 1 Timóteo 3, a partir do 13. Quem achou, diga amém. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Amém? Até aqui, vamos repetir o verso 15. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então aqui vai ser o ponto de partida. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, ministra os nossos corações, ensina, instrui. Ó Deus, fortalece, vivifica, aviva, ó Deus, a tua igreja, os teus filhos, e seja isso para a tua glória, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória. Veja que aqui Timóteo, esse versículo, ele já desmonta de cara a ideia de que é muito propagada nos nossos dias, de que a igreja é você e que você é a igreja. Aqui ele deixa bem claro, amém, que se refere, amém, a um lugar de culto, de adoração, de reunião, de instrução, e lugar esse, veja, que também é chamado de casa de Deus. Amém? Veja bem, saibais como se deve proceder na casa de Deus. Ele diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E aqui ele não está se referindo a uma pessoa como o templo do Espírito Santo. Ele não está se referindo a uma pessoa como igreja. Mas ele está se referindo à congregação, aleluia, dos discípulos, a congregação dos irmãos em Cristo, a congregação dos salvos. Aleluia, e é mais precisamente o que exatamente é a igreja. A igreja, amém, ela é assembleia, ela é congregação. Amém? A igreja, ela reúne em comunhão, amém, os membros do corpo. Que o membro não é a igreja, mas os membros unidos e reunidos em comunhão, em cooperação de ambas as partes, os membros formam a igreja. Individualmente, a mão não é o corpo. Individualmente, o pé não é o corpo. Mas a mão com o pé, com a perna, com os órgãos, com o tronco, com a cabeça, forma o corpo. E a Bíblia diz que há um só corpo. Aleluia, há um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Glória a Jesus. Na verdade, a igreja, ela é uma só. Glória. Agora, há diversidade de ministérios. Está escrito na Bíblia. Há diversidade de ministérios. Há diversidade de atuação, de manifestação. Aleluia, dos diversos dons espirituais. Mas a palavra de Deus diz que um só Espírito é que atua tudo em todos. Aleluia, que atua tudo em todos. Mas individualmente nós não somos igreja. Paulo dando instrução a Timóteo, aqui no capítulo 3, verso 15. Nesse capítulo 3, ele fala sobre a instituição,
a instituição dos diáconos, né, dos pastores, dos presbíteros. Cadê aqui? Capítulo 2, capítulo 3. Os deveres de bispos e dos diáconos. E ele fala das qualidades, das qualificações, do que se espera dos presbíteros, dos diáconos que atuam na igreja e para a igreja. Eu acabei de dizer que há diversidade de ministério, diversidade de dons, não é? Então, diversidade de funções ministeriais, mas cada membro do corpo, ele tem uma função, ele tem um dom, e diz que essas funções e esses dons são dados aos membros e à igreja para a edificação do corpo. Amém? Então, crente que quer dom espiritual, ou que tem dom espiritual, diz a Bíblia que o seu dom é para ser usado para a edificação do corpo e da igreja. Então, crente com dom, olha que forte essa. Crente com dom, crente com chamada, crente com unção, não pode estar fora da igreja. Não pode estar fora do corpo. Aleluia, tem que congregar, tem que estar em comunhão. Aleluia, para Deus se utilizar de você, porque o dom que há em mim, que há em você, é para edificação do corpo. Edificação do corpo. Então veja que a coisa é verdade, não é tão fácil de entender. É um tanto quanto complexa. Amém? Mas eu quero lançar por terra essa ideia que tem tirado muita gente da igreja e que não tem deixado muita gente vir para a igreja e congregar. E deixar Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. A igreja aqui colocada como casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15, e não como especificamente o templo do Senhor individual, que também você é. Eu costumo dizer que parte da confusão é justamente quando se quer falar de templo do Senhor e associa o templo à igreja. Individualmente, cada um de nós, amém, somos constituídos templo do Espírito Santo. Amém? Individualmente. Até porque Deus faz morada em nós, através de Jesus. A vontade dele é habitar em nós. E isso acontece quando nós recebemos Jesus. Quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, abrimos nossos corações, nos rendemos a Cristo, nos entregamos a Jesus, amém? Ele disse, eu e o Pai viremos a este e faremos nele morada. Aí, nesse momento, preste atenção, individualmente cada um pode se tornar casa de Deus, templo, no sentido de ser um templo individual do Espírito Santo. Amém? Agora tem uma coisa. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, disse, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja, quem é templo do Espírito Santo, quem tem Jesus, anda em comunhão. Anda em comunhão. E é conduzido pelo Espírito Santo a congregar. Você tem o Espírito Santo que não te leva a congregar, o Espírito que não te leva a congregar, o Espírito que não te leva a se unir, aleluia, como irmão,
aleluia, com os irmãos de Cristo, com os discípulos de Cristo, o Espírito, aleluia, que não te leva, aleluia, a comunhão, a unidade, a congregação. Glória a Jesus. Se for de Deus, vigia, porque vai esfriar. E a Bíblia diz, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Porque o Espírito Santo em mim e em você, ele se fortalece na comunhão, na unidade e na comunhão. O caminho contrário disso enfraquece a nossa vida espiritual. Então, o Espírito que opera para isolar. Interessante essa palavra isolar, porque um dia eu vi uma frase interessante no Facebook. Eu admiro muito algumas frases, eu gosto muito de meditar em palavras, em frases. Não é? E eu vi uma colocação muito sábia que diz assim, que ele coloca Satanás como um predador. E de fato é um predador, ele veio roubar, matar e destruir mesmo. Ele sabe que o seu dia está contado e que pouco tempo lhe resta e ele quer levar quem ele puder com ele. Amém? Jesus chama ele de um homicida. Então o predador, ele é um homicida. Ele é um homicida. Aí diz que todo predador, a técnica dele de ataque é, a primeira coisa é isolar a presa do rebanho. Você vê em alguns vídeos do mundo selvagem, do mundo animal, vocês vê que uma das formas de um bando, de um rebanho, de uma manada, ou do que seja os animais, uma das formas deles se defenderem dos predadores é exatamente estarem juntos. É exatamente andarem em grupo. Porque isso dificulta. Então o predador, que às vezes pode ser um crocodilo, pode ser um leão, né? Uma hiena, um outro animal que seja, ele tem dificuldade de atacar quando o outro está em grupo. Então ele vai em quem tiver afastado, apartado à parte. Aí ele faz o seu ataque. E quando ele não acha, ele cria maneiras ou fica esperando o descuido do vacilo do animal se desgarrar um pouquinho, aí ele vai e pega a sua presa, o predador. O predador. Então, só quem não quer, crente congregando, aleluia, crente em união, em comunhão, é Satanás. E aí nós temos que vigiar a essa conversa de que alguém não precisa ir da igreja. Aleluia. E nós sim, aleluia, como servos do Senhor, precisamos da igreja, e Jesus viu isso. A igreja, ela foi idealizada por Jesus. A primeira vez que o nome igreja aparece na Bíblia é uma citação de Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 16. Quando ele diz a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele diz, a minha igreja. E ele diz, eu edificarei. Toca no teu irmão, diga, deixa Deus fazer. Deixa Deus edificar. Diga, quem vai edificar é Ele. Olha só, diga, a igreja é dele. Diga, Deus cuida da igreja dele. Diga, Deus está cuidando de nós. Quem crê, dá um glória. Aleluia, ele está cuidando. Aí, ali é a primeira vez que vai aparecer o nome e a palavra igreja em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nós vamos ver o Templo de Salomão. No período um pouco antes de Jesus, até depois de Jesus, nós vamos encontrar entre os judeus as sinagogas, que era também um lugar de congregação, de reunião, para estudo da palavra, para instrução e para algumas tomadas de decisões. A sinagoga.
Porém, havia o templo. Amém? O templo. Aquele templo, entenda, aquele templo que o profeta, ele em determinada ocasião, ele disse: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Amém? Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus sempre foi habitar em nós. Fazer morada em nós. Deus, ele nos ama. Deus ama o homem. E a vontade dele sempre foi estar com o homem. O plano dele, aleluia, desse Deus que criou o céu e a terra, o qual o perdido não sabe por onde ele anda, onde ele está, porque está perdido. Se ele soubesse, não estava perdido. Mas o perdido não sabe. Cadê Deus? Onde está Deus? Cadê Deus que eu não vejo? É o perdido. Amém? Só que esse homem que se perdeu de Deus, Deus sempre trabalhou e ainda trabalha. Aleluia! Para estar com o homem. Aleluia! O homem se perdeu e é ele que veio em busca do homem. A Bíblia diz que nós mesmos, com a nossa sabedoria, o ser humano com a sua sabedoria, por mais que buscou, por mais que tentou, não conseguiu achar Deus. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? E Deus, ele veio então em busca do homem que havia se perdido dele. Jesus ele disse, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o conduzir. Em outro lugar ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele veio a nós. Quando Adão pecou, ele foi no jardim e disse, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ele disse que Adão se escondia de Deus porque estava com vergonha e com medo, por causa do pecado. E ele disse, Adão, onde estás? Adão, onde estás? E foi ao encontro de Adão. E naquele encontro, ele profetizou a redenção, a salvação, a restauração do homem de volta na presença dele. Quando ele disse, a serpente, da semente da mulher, nascerá aquele que vai pisar a tua cabeça. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo que vai resgatar o homem de volta para mim, que vai restaurar o homem de volta para mim, que vai trazer o homem de volta para mim, que vai levantar o homem na minha presença de novo. Eu falei que venha da semente da mulher. Né? Então esse é Cristo, esse é Jesus. Jesus, ele veio. Mas ele tinha que voltar para o Pai. E era a parte que os discípulos não entendiam, não queriam entender. Toda vez que Jesus falava isso, eles ficavam com medo, eles temiam, eles choravam. Toda vez que Jesus dizia que tinha que voltar para o Pai. Olha para mim, mas Jesus disse assim, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei, nem vos desampararei jamais. Aleluia. E ele cumpre essa promessa, amém? Concedendo o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Aí ele concede o Espírito, e o Espírito é ele mesmo. A Bíblia chama que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Jesus Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, que é o mesmo Deus, através do nome de Jesus e da pessoa de Jesus, habitando em nós. Habitando em nós. Quem tem esse Espírito, irmãos, ele é levado a congregar. Ele é conduzido
Amém? A comunhão dos santos. E aí sim, entenda, aí se aplica o que Paulo está dizendo. A casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Que aí não se trata de uma pessoa individualmente. Irmãos, essa bênção de estarmos juntos, de nos conhecermos como irmãos em Cristo, como família de Deus. Essa bênção de saber que Deus está em mim e que está em você também. E que podemos ser, e que somos irmãos. E que podemos e devemos andar juntos, em laços de comunhão, de afetos, de misericórdia, como diz Paulo, em cooperação. Presta atenção, isso é bênção de Deus, é o plano de Deus. Ei, Deus nos deu uma família. Diga para o seu irmão, Deus nos deu uma família. Diga, a sua família, Deus nos deu a sua família. É família dele. Amém? Numa família humana, os irmãos são filhos do pai biológico, da mãe biológica, um exemplo, não é? Mas nós somos irmãos e o nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. Amém? E lembra que Jesus ele disse, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus uma vez instruindo os discípulos, falou assim, a hora corre. Como eu falei, esse assunto, ele é um assunto muito vasto, tem muitos pontos, muitas coisas que precisam ser ensinadas e conhecidas acerca desse tema e dessa questão toda, porque implica muitas coisas. Esse tema, ele implica muitas coisas para as nossas vidas, muitas mesmo. E quando Jesus disse que eu vos envio para ovelhas para o meio de lobos, não é? Lembra que eu falei do predador? O lobo aí, no caso, é um predador. E ovelhas para o meio de lobo. Então, Jesus, irmãos, quando ele idealizou a igreja, ele vai revestir a igreja de poder do Espírito Santo, de dons espirituais. Amém? Onde nós precisamos, onde o objetivo é nós, como servos de Deus e servos um dos outros, ajudarmos uns aos outros com dons que Deus nos deu. Entende? A inteligência, a sabedoria, o dom, a capacitação que Deus nos dá é para a edificação do corpo. Então é para nós nos protegermos, nos fortalecermos, nos amarmos, nos edificarmos uns aos outros, cuidarmos um dos outros. Isso não é tarefa de um só. Isso não é tarefa de um homem só. É uma tarefa de todos nós. Um cobrindo o outro. Um apoiando o outro. Um ajudando o outro. Um levantando o outro. Você não tem que esperar pelo teu irmão. Ninguém foi te visitar, não. Porque aí, se fosse comigo, eu dizia, tu não vem? A gente espera um pelo outro. E espera que o outro faça aquilo que você pode fazer. E deve fazer. E deve fazer. Porque nós somos a igreja. Amém? Nós somos a igreja. Glória a Jesus. Irmãos, rapidinho o tempo estourou. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui, bem rápido, para encerrar, que o tempo estourou. Amém? Glória a Jesus. Olha que salmo interessante. Salmo 27, verso 4. Salmo 27, versículo 4.
O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. E olha aqui, mais uma vez, casa do Senhor, não um templo humano individual, mas o lugar da congregação dos justos. A Bíblia chama congregação dos justos. O que é a congregação dos justos? É a igreja. Não que sejamos justos de nós mesmos, mas porque a igreja é justificada por Jesus de Nazaré. Justificados por Deus, justificados pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado, pelo perdão concedido, aleluia, somos justificados e reconciliados, amém? E o salmista aqui faz uma alusão à congregação, amém? Tá certo que, sendo aqui Antigo Testamento, né, na sua mente tá o templo, tá Jerusalém, tá o templo, amém? Só que o templo de Jerusalém foi substituído na dispensação da graça pela igreja. Hoje somos nós, hoje é a igreja. Deus habita na igreja, no meio do seu povo. Deus está presente. Lembra que ele disse: onde estiverem dois ou três. Porque ele podia ter dito assim: onde estiver qualquer um de vós. Mas porque ele disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Isso é referência à igreja. É uma referência à igreja. É uma referência à necessidade que temos de comunhão. Lembra que no mesmo contexto ele diz assim: o que dois ou três de vocês concordarem aqui na terra sobre qualquer coisa, será concordado no céu. O que é isso? Isso fala, sabe do quê? Do poder da igreja. Diga para o seu irmão: a igreja tem poder. Veja só, sozinho eu posso ser pequeno e fraco. Preste atenção, sozinho eu posso ser pequeno e fraco. E sou. Não temo dizer isso não, que eu sou. Que a minha força é o Senhor. Preste atenção. Mas, unido, sendo igreja, em comunhão, congregando, eu sou muito mais forte. Você é muito mais forte. Veja o que Jesus disse: o que dois ou três de vocês concordarem aqui na terra sobre qualquer coisa, será concordado no céu. O que dois ou três de vocês desligarem, né, aqui na terra, será desligado nos céus. Veja o poder da igreja quando se levanta para orar com um propósito, com um objetivo. Veja o poder da igreja em fazer um clamor. Eu pedindo a mesma coisa, você pedindo a mesma coisa, teu irmão pedindo a mesma coisa. Há uma palavra de vitória dispensada. O que dois ou três de vocês concordarem aqui na terra sobre qualquer coisa, será concordado no céu. Isso só não tem efeito quando é dois ou três fazendo panelinha contra outro, ou contra um grupo, ou contra a igreja. Aí essa aí não tem efeito não. Essa aí Jesus ele não ouve. Mas quando está em comunhão, quando está em unidade, quando está seguindo o líder, e fecha a questão, é uma bomba atômica no inferno. Amém, irmãos? É uma bomba atômica no inferno. Amém?
A única ressalva que eu faço é no caso de rebelião, de facção, de contenda. Aí essa oração Deus não responde, não. Né? Se for para dividir, se for para ser contra uma parte, ou contra um grupo, ou contra um irmão, ou contra um líder, aí não tem 2 ou 3 certo para concordar sobre nada. Por quê? Porque Deus não é menino, porque Deus não é criança. Amém? Mas preste atenção, mas se nós nos unirmos para buscarmos a vontade de Deus, e a vontade de Deus ser a nossa vontade, e nós clamarmos para que a vontade de Deus se cumpra em nós, irmãos, ele diz, está ligado no céu. Será ligado no céu. Então esse é o poder da igreja. Então preste atenção, você pode orar individualmente. Amém? Você pode fazer a sua oração, fechar a porta do teu quarto. Essa oração é bíblica e também é eficaz, é poderosa. Preste atenção. Amém? Mas se a sua oração no seu quarto, em conformidade com a palavra de Deus e com a vontade de Deus na sua vida, se ela é poderosa, imagine quando você se junta com o seu irmão. Hein? Para clamar, para pedir. Diz que era o tema da vigília, a gente ia falar um pouquinho sobre isso, mas diz que a igreja se reuniu, fez uma oração depois que Pedro foi solto da prisão, e eles oraram assim: Pai, olha para as tuas ameaças. A igreja orando, e concede que os teus servos preguem a tua palavra com toda a autoridade e confiança, enquanto tu estendes a tua mão para operar milagres, prodígios e maravilhas. Essa oração estava no coração de Deus. E quando a igreja se reuniu e fez esse clamor, diz que a terra tremeu. Sacudiu a terra, todos foram cheios do Espírito Santo, receberam dons, e ali eles saíram pregando a palavra de Deus com toda a autoridade, com toda a eloquência, e o Senhor operava sinais e maravilhas, porque houve uma atitude, veja só, da igreja, em oração. Então, não negligencie nunca, jamais, um chamado, uma convocação. Vamos orar. Porque Deus quer fazer milagre. Porque Deus quer manifestar a glória dele. Porque Deus quer derramar poder. E esse poder é derramado. Esse milagre acontece quando a igreja se reúne para orar. Por isso que, olha, por isso que Satanás não quer você no círculo de oração. Por isso que acontece uma porção de coisa no dia do círculo de oração para você não chegar. Tu acha que não, hein? Tu pensa que não? É igual ler Bíblia. Mas, rapaz, eu estava no computador, estava vendo um filme, não estava com nada. Eu fui ler a Bíblia, deu dor de cabeça. A mesma coisa. Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você se una, que você congregue. Vai para a igreja para quê? Tu já foi um dia essa semana, rapaz. Tem que estar na igreja todo dia, é? Não é a conversa? A conversa é essa. Por isso que eu digo, quando nós entendermos o que é a igreja, e qual o propósito de Deus nos fazer igreja, e o que está dispensado para nós, quando nós conhecermos, quando você conhecer o que está dispensado para você, é tudo que Satanás não quer que você conheça. É tudo que Satanás não quer que você saiba. Um demônio lá na Argentina, fechei. Um demônio lá na Argentina, quem contou isso foi uma missionária. Endemoniou-se lá numa pessoa e estava passando um grupo de irmãos evangelizando. E o demônio na esquina tomou alguém, e a pessoa endemoniada. Aí o demônio começou a dar gargalhada e rir.
Ah, se a gente tivesse o que vocês têm. Ah, se a gente tivesse o poder que vocês têm. Vocês não sabem nem o poder que tem, nem sabem usar o que tem. E Satanás rindo dos irmãos. Aí isso chamou a atenção da missionária que ia passando. O demônio foi repreendido, foi expulso, amém? Mas o que o demônio falou era verdade. Ele é mentiroso, o pai da mentira. Mas nesse sentido era verdade. E ele invejou, ele disse, se a gente tivesse o poder que vocês têm, ele invejou. Nós precisamos conhecer e saber, né, o que somos, o que temos, o que podemos fazer, devemos fazer e precisamos fazer, em nome do Senhor e para a glória de Deus. Mas isso exige, mas aí está aquela questão, quem está preocupado com isso? Está chegando aqui final do ano, qual a preocupação? Sapato, roupa, calçado, se vai pintar casa, em dinheiro, se vai ter condição para isso, condição para aquilo. Quem está preocupado em ser e fazer o que Deus quer que façamos e sejamos? Interessante. O mundo, ele nos bombardeia com muitas coisas para nos desviar do propósito para o qual nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos. Por isso que eu digo, olha, o tempo está determinado. O tempo está determinado. Quando a igreja se levantar, você vai ver a glória e o poder de Deus através das nossas vidas. Quando a igreja acordar e tomar posição. Só que isso já está pertinho. O tempo está determinado. Lembra quando Deus disse a Jeremias, olha, tem um período que Jeremias disse, Senhor, até quando? Aí o Senhor disse, tem um período que naquele caso ali equivalia a 70 anos, né? Não, 70 semanas, né? Sei lá, me lembra aí. Deu um branco aqui na minha cabeça. O cativeiro, 70 anos. O cativeiro, 70 anos. 70 anos. Cumpriu-se o tempo, o povo regressou e a obra, Deus soprou um avivamento em Israel e na obra de Deus. Então preste atenção. Deus está contemplando tudo. Eu quero finalizar profetizando. Deus está contemplando tudo. E alguém não vai permanecer como está. Aleluia. Um vento de avivamento vai soprar. Quem não buscava vai vir buscar. Aleluia. Quem não orava vai pedir para abrir dia de oração aqui nesse lugar. Amém? Agora, preste atenção. Né? Deus não só pode, como Ele vai fazer isso. Agora, o que eu tenho de experiência de Deus, que o melhor é você se levantar. Não espere Deus sacudir, não. Porque Deus pode chegar assim e diz, acorda, rapaz. Tal tempo, tal hora. Um exemplo. Deus pode fazer? Pode. Mas a sacudida, humanamente falando, pode não ser bem agradável. Mas Deus tem seus meios de despertar, de acordar. Tem ou não tem? Tem. Mas outro caminho, e é um caminho excelente, é você ouvir a voz do Senhor. É você entender a mensagem de Deus através do seu profeta. E você dizer, Jesus, aleluia, eu quero me levantar, me dê graça, me dê força. Eu vou buscar, eu vou fazer a diferença. Eu vou ajudar os meus irmãos, a tua igreja. E nós vamos ser e vamos fazer o que tu queres que sejamos e façamos. Aí é diferente. Aí Deus vai olhar e dizer,
Aí não vai precisar Deus mexer com nada não, ou permitir nada não. Ele vai te usar quando você dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, a igreja, irmãos, ela é muito mais, como eu disse, o tempo não nos permite. E tem muita coisa para ver. Eu dei aqui uma pincelada sobre algumas questãozinhas. Mas é muito mais do que alguém achar que ele é a igreja, que ele não precisa da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, que te fez, que te formou no ventre da tua mãe, que te conhece. Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Ele tem uma obra na sua vida. E se você crer e reconhecer que Ele é o teu Senhor e teu Salvador, e que Ele tem uma obra na sua vida, e Ele te quer junto com o seu povo, junto com a sua grande família, que hoje você ouviu e aprendeu, é a sua igreja. Se você entender isso, que o seu lugar é na igreja, é em comunhão, é em união, que há uma obra de Deus na sua vida e através da sua vida, eu lhe convido a voltar para Jesus, a se entregar a Jesus. Você quer fazer isso? Se você quiser, a gente ora por você. Quer? Ela quer. Glória a Jesus. Traz ela aqui, Michele. Traz ela aqui. O rapazinho lá quer Jesus. Quer Jesus também? Quer? Glória. Não é irmão não, né? É não. Não. Visite a gente mais vezes, tá bom? Sempre que puder, ó, fala para Josa. Josa, né? Olha, tô livre, viu? Passo por aqui, a gente vai para a igreja. Visite. Deixa Deus trabalhar na sua vida, tá bom? Glória a Deus. Amém. Qual é o teu nome mesmo? Micaela, né? Vamos orar por Micaela. A pastora Odessi, faça essa oração por Micaela. Aleluia. Estenda todo as mãos aqui para Micaela. Está voltando para Jesus, é Micaela? Amém. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, está aqui a tua serva Micaela, Senhor, voltando para a tua casa, Senhor. Porque ela entendeu que fora da casa é como um peixe fora d'água, Senhor. Não há vida, meu Pai. Fica como se estivesse agonizando. Mas ela entendeu o recado, viu que a igreja é o lugar que o Senhor preparou para que o teu povo chegasse nela e ali escutasse a tua palavra. Deus, perdoa os pecados de Micaela, Senhor. Eu não vou mandar o Senhor escrever, porque o nome dela nunca se apagou de lá. Meu Deus, sempre esteve lá, Senhor. Meu Deus, usa a tua serva, Pai, para os teus propósitos, meu Deus. Cobre ela com o teu sangue, Senhor. Meu Deus, tira todos os pensamentos ao contrário que vier sobre a sua vida. Meu Deus, estende a sua mão sobre os seus caminhos, sobre os seus passos, sobre a sua vida, sobre a sua família, meu Pai. Meu Deus, estende a tua mão sobre a sua vida a partir de agora. Tira todos os empecilhos, todos os obstáculos, meu Pai. Meu Deus, dá condição para que ela permaneça na tua casa e que ela nunca mais saia. Ó Deus eterno, e que ela seja usada por ti, meu Pai, como um instrumento teu na tua mão, como um vaso, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai eterno, perdoe os seus pecados, que o Senhor, eu tenho certeza que o céu nesse momento está em festa, porque a tua palavra diz que há arrependimento quando o pecador se converte, o céu fica em festa, Senhor, e eu vejo pelos olhos da fé, os anjos correndo de um lado para o outro, porque Micaela voltou para a sua casa, para o seu lugar, para a casa do Pai, que é o lugar
lugar dela e que ela permaneça para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aí, vai receber uma bênção ainda aqui. Glória. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada. Deus, aleluia, tua filha, ó Deus, foi trazida de volta por meio, Senhor, desta palavra que fala da igreja. Deus, aleluia, que a tua igreja possa ser uma bênção para ela nesse lugar. E que ela possa se tornar, pelo teu poder, uma bênção, ó Deus, para o teu povo, também para a tua igreja. Aleluia, em nome de Jesus, sustenta ela na tua destra fiel, abençoa o seu lar, sua família, entra com salvação na parentela, fortalece, Senhor, espiritualmente e exalta, glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pai, como em paz tu nos trouxestes a tua casa nessa noite, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Dá uma semana de bênção, dá uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de alegria no Espírito Santo. Supra a necessidade de cada um, abençoa os cultos da semana em todas as igrejas. Ó Deus, é o que nós te oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz do Senhor também. Terça-feira, círculo de oração. Lembra da palavra de hoje, vem buscar o Senhor e vamos ver o que é que Deus faz e pode fazer quando a igreja se une para orar.